Olá, Oi, tudo bom? tudo Tudo bem? jóia. Bom dia pra Bom gente, dia para né? Bom dia pra gente. isso. Boa noite para quem estiver fora, né? Exatamente. Pessoal, então vamos lá, vamos começar essa live. A gente vai falar com a Nia hoje. Estamos em Adelaide, South Australia. Para quem está no Brasil, boa noite. Para quem está na Austrália, bom dia ainda, né? Em alguns lugares. Vamos lá então, Nia. Por favor, se apresente aí para o pessoal. Fale um pouco de quem você é e um pouquinho de quem você representa aí Tá bom. também. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. My name, desculpa, meu nome é Edvânia, Ó o inglês aí. mas todo mundo me conhece como Nia, até porque o australiano tem muita dificuldade de falar Edvânia, então eu acabei virando Nia Lopes, né? Sou agente Tá. de imigração registrada, né, com o governo australiano desde 2006. Trabalho na Seven Migration, uma agência de imigração especializada em vistos de skilled visas, partner visas, family visas, tribunal, employee sponsors, visitor visas. Nós estamos abertos para todos Meu os tipos Deus. de vistos para quem quiser vir para a Austrália. A Seven hoje tem escritório em Adelaide, em Sydney, em Perth. Em breve estamos Certo. pensando em expandir, mas hoje são esses nossos escritórios. E a gente, né, hoje vai tentar ajudar um Hum. pouquinho aqueles que querem, que foram atingidos pelo Cupido e imigrar para a Austrália no Partner Visa. Ó, pessoal, e meu sonho, já estão recebendo comentário aqui. É bom, por favor, mandem perguntas, comentários. Pessoal da Nova Zelândia, que eu estou vendo que tá entrando, isso é maravilhoso, é assim que a gente quer. Vamos tirar então algumas dúvidas, né? O intuito Claro. da live de hoje é falar sobre Partner Visa. Partner Visa aqui, vou dar uma de leigo hoje para a gente falar, né, de cliente para agente de imigração, para todo mundo entender e ficar claro para todo mundo o que é esse tal de Partner Visa, né? Eu acho que esse partner, ou essa palavra partner, é muito conhecida no meio dos brasileiros aqui dentro da Austrália. Não sei se o pessoal do Brasil costuma ouvir muito isso, mas eu vou deixar com você, vou colocar a bola para você aí, falar sobre o que é esse tal de partner visa, ou visto de partner, ou parceiro, enfim. O que é esse visto aí? Então, existe, né, uma certa confusão sobre o que é exatamente o Partner Visa. Dentro da comunidade brasileira, eles às vezes vêm, eu quero incluir, eu quero fazer o visto de partner, mas não é o visto de partner exatamente. Eles querem incluir, por exemplo, o parceiro ou o marido num visto de estudante ou num outro visto. O que é exatamente o Partner Visa? É o visto para aqueles que estão num relacionamento com um australiano, que um cidadão australiano, com Tá. um permanente residente, que não precisa ser necessariamente ainda cidadão australiano, ou com o que ele chama uma pessoa Hum, elegível da Nova Zelândia, que tem um visto na Nova Zelândia aqui desde um específico um ano. Essas pessoas, então, estão num relacionamento que não são, essas pessoas não são australianas, não são permanentes tá. residentes, né? Então, elas estão no relacionamento com o australiano, com permanente residente, e então elas vão aplicar para o Partner Visa, que é o visto quando você está num relacionamento. Esse relacionamento pode ser casados legalmente, pode ser, se você somente estiver no que eles chamam aqui na Austrália, o de facto relationship, que é a Hum, nossa união tá. estável no Brasil. Uhum. Ou você pode Tá. também estar somente morando com a pessoa. Uhum. Tem uma pequena diferença também nesses três, vamos dizer, segmentos dentro de um partner visa.
Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu tô namorando com um australiano, ou tô já há 6 meses com um australiano, aí eu quero aplicar para o Partner Visa. Não funciona Tá, exatamente assim. Para você poder aplicar para um Partner Visa, você tem que satisfazer alguns critérios antes. Hum? tá. Mas se a paixão for muito intensa, 2, 3 meses não dá ainda. Ainda não. Eu não sei como é que Tá, funciona dentro desses 3 segmentos, né? Se você é casado entendi. legalmente, eu digo assim, o processo fica um pouquinho menos complicado. Se Hum, você, por exemplo, está somente morando com um australiano por 6, 7 meses, a gente recomenda você fazer o que é o registro da sua relação com o governo do seu estado. O Western Austrália hoje não tem essa opção. Ou você tem que tá, estar morando, deveria estar morando com a pessoa por pelo menos 12 anos. Porque 12 a meses. legislação Tá, diz que para você poder aplicar para um partner visa, você tem que estar no relacionamento exclusivo e genuíno. Então, significa você não hum, pode estar, né, ser bígamo, ou você não pode ter mais de um partner. Você tem que estar somente com aquela tá. pessoa. Ou você casou, Exclusivo com exato, essa ou pessoa. você está casado com essa pessoa, ou você está morando junto com essa pessoa por 12 meses, ou se você não está morando junto com essa pessoa, você pode registrar a sua relação com o governo do seu estado, que aí é como se tivesse um waiver, como se tivesse retirasse esse requisito de você estar morando com a pessoa por 12 meses. Deu para Tá. entender? Até vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Eu preciso casar com essa pessoa, com esse meu partner, né? Seja australiano ou australiana, eu preciso literalmente casar na igreja ou fazer algum registro, ou eu só preciso morar com ele 12 meses e isso já me garante que eu posso aplicar com o partner. Exatamente. Você não precisa casar legalmente com uma pessoa para aplicar para o Tá, Partner Visa. Mas você tem que mas, satisfazer ó, 4 requerimentos para poder aplicar para o Partner Visa, ok? Que são, o primeiro legal. deles, o Financial Aspect. O segundo, o household, os aspectos do household. O terceiro, os Tá, social aspects. E o quarto, a tá, nature of commitment. Então, eu vou explicar. tá. Vamos, então, isso, por favor, porque talvez a gente está falando inglês aqui, às vezes a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas talvez o pessoal da fora do Brasil ainda não está ainda Exato. Então, acostumado. vamos lá. Vamos lá. Primeiro deles, né? O financial aspect. O que é os financeiros, vamos dizer. O casal, de alguma forma, tem que comprovar que eles têm um certo cometimento financeiro, ok? Não um mito. Que eles estão realmente juntos e vão dividir despesas, pagar Exato. água, luz, telefone. Isso. Tá, Não tem um legal. mito que tem que ter conta conjunta. Não precisa ter conta conjunta para aplicar para um Partner Visa. Até porque Ah, olha só. hoje em dia, eu acredito, 90% dos casais não têm conta conjuntas, né? Isso é uma coisa mais antiga. Alguns casais hoje ainda têm, mas a Uhum. maioria não tem. Se o casal acha que é importante ter uma conta conjunta, mas, por exemplo, principalmente se existe uma certa diferença financeira entre uma das partes, né, ou o australiano, ou uma... Então, às vezes, fica meio complicado abrir uma conta conjunta. Aí, o que os casais fazem? Eles abrem a conta conjunta para uma poupança,
ou eles abrem uma conta conjunta para colocar um dinheirinho ali para pagar as despesas do dia a dia, mas, de novo, não é necessário. Como é que se comprova esses requisitos financeiros, né? Esse cometimento financeiro? Você tem, por exemplo, se tem carro, o seguro do carro no nome dos dois, seguro da casa no nome dos dois, quem paga a conta da luz, colocar a conta da luz no nome dos dois. Então, existem outros requerimentos que não precisam ser necessariamente a conta conjunta. Uma das coisas que a gente sempre lembra aos casais é que quando vocês vão fazer a declaração de imposto de renda, normalmente eles esquecem, porque um não é australiano ou permanente residente, né, de declarar que eles estão juntos. E a imigração adora as declarações de imposto de renda com o nome do casal. E tem também aquela coisa, mas se eu colocar como solteira, eu vou pagar menos imposto de renda. Não, não é bem assim. Então, esses são os aspectos, alguns exemplos de aspectos financeiros que os casais têm que comprovar. Uma pergunta, inclusive me surgiu aqui. Por exemplo, se eu estou casado, né, casada com um australiano ou uma australiana, se ele tem algumas contas que a gente divide junto e eu pago, mas essas correspondências são direcionadas ao mesmo endereço, isso vale também? Ou o que você está falando, eu tenho uma conta de água, eu tenho que ligar lá para a operadora e colocar os dois nomes juntos? Não precisa. Quando a gente fala também, legal. Okay, em que eu falei, né, aspectos do household, é justamente isso, ok? Provar, às vezes, por exemplo, o casal decide, eu vou pagar a internet, você vai pagar a luz, eu vou pagar o telefone, você vai pagar a água. Então, essas divisões são perfeitamente aceitáveis. O que acontece? Legal. É o exemplo que eu faço, inclusive. Isso eu nem tem um partner nisso. Então, quando você vai aplicar, você tem que mostrar isso. Que você está pagando umas contas, por exemplo, algumas contas estão no seu nome, outras contas estão no nome do seu parceiro. Isso é bem importante. Uma das outros requerimentos é o social aspects. O que é? É você mostrar que você e o seu parceiro são... as pessoas, os seus amigos, as suas famílias sabem que vocês estão juntos. Outro mito. Eu tenho que ter Instagram, eu tenho que ter Facebook, Não. Vários casais são extremamente, não gostam de, né, expor a vida privada deles, não precisa ter Facebook, não precisa ter Instagram. O que, neste caso, o que você vai ter que fazer é mostrar algumas fotos de vocês com amigos, com famílias, em diferentes ocasiões. Vocês também, por exemplo, se vocês viajaram juntos, mostrar que vocês viajaram e estão a público com a relação de vocês. Acontece, em alguns casos, que por algumas razões extremamente específicas, principalmente quando os casais, às vezes, têm diferentes religiões ou diferentes, né, social... em algumas culturas, né, se você é muito pobre ou muito rica, você não pode casar. Em algumas dessas circunstâncias, você não tem como comprovar isso, mas não tem problema. Você também vai ter que colocar declarações de amigos, você tem que colocar declarações da família, que eles sabem que vocês estão num relacionamento. Acontece várias vezes... Desculpa, eu vou falando, me para. Não, não. Não, eu já recebi algumas perguntas aqui e, inclusive, eu acho que é bem interessante. O Bob falou aqui sobre a dúvida. Morando junto, poderia aplicar com menos de 12 meses? Qual que seria a hipótese? Eu posso aplicar com 11 meses morando junto? Acho que é isso que ele quer falar. Ou esse requisito, ele não deve ser quebrado. Ou a gente pode, sei lá, com 6 meses eu caso com a pessoa e eu já consigo aplicar. Ou esses 12 meses eles têm que ser requisito obrigatório? Existem diferentes aspectos nesses 12 meses, vamos dizer assim. Você tem que comprovar para a imigração
que você está, pelo menos, num relacionamento genuíno e exclusivo por 12 meses. O que se espera Certo. dentro de todos os casos, é que você consiga comprovar esses aspectos que eu estou falando, né, do financeiro, do social, das Uhum. despesas de casa, né, da administração da casa e do comitimento por pelo menos 18 meses, desculpa, por 12 meses. Se vocês não estão morando juntos por 12 meses, vocês estão num relacionamento só por 6 meses, que eu acredito que é a pergunta, você, para Tá. evitar maiores complicações, a gente sempre recomenda que eles registrem a relação, porque aí é como Hum. se os 12 meses morando juntos, estando em relacionamento, não são necessários se você registrou a relação ou se você casou legalmente. Tá. Não, legal. Acho que é isso. Espero ter respondido aí. O Bob, ele fez uma outra pergunta sobre qual é o último, que é o commitment, que eu acho que a gente não chegou lá ainda. Então, só recapitulando, a gente falou do financial, que seria questão de dividir as despesas, né, morando junto. O household, se a gente tem crianças ou se a gente tem é, sei lá, trabalho em casa, ou se divide o mesmo espaço, eu acredito que é isso, né? O social, que é das redes sociais, ou não necessariamente você explicou ali, não precisa necessariamente estar nas redes sociais, mas comprovação que a gente tem vínculos com outros casais, com outros amigos, que comprovam que essa relação existe. É isso, Exato. né? Até agora. O, Beleza. house, É, o household também significa que você não dividir as contas de casa, ele está mais ou menos em conjunto, na mesma linha que o aspecto financeiro também. Dentro do household, é como você administra o seu dia a dia como casal, que é, né, legal. como quem Tá. faz, quem limpa, quem cozinha, quem lava, né? Esse também. Aí as pessoas perguntam, mas Nia, como é que eu vou provar isso? Quando você aplica para um partner Visa, você faz uma declaração, eu brinco, é a tua love story, que é onde você vai Tá. colocar para a imigração toda a sua história, né, como é que vocês se Hum, conheceram, como é que a relação se desenvolveu, né, como é que vocês administram esses aspectos. E é nessa declaração, que normalmente é uma statutory declaration, que é um documento legal aqui da Austrália, você vai colocar que você, por exemplo, eu limpo, ele cozinha. É nessa declaração hum. que você vai explicar também um pouco do teu household, como é que você administra É basicamente contando a historinha do casal. essa, Como a gente se conheceu, o que a gente fez. Tá, legal. Nossa, e legal. o commitment, É, que é o e último, né, que eu acho que o Bob isso. perguntou, é quais são os seus planos para o futuro como um casal? É nesse sentido, de novo, Legal. entra a Statutory Declaration. Muitos casais, durante o seu relacionamento, principalmente agora durante o Covid, que as pessoas não podiam viajar, não puderam voltar para casa para visitar a família, Isso. teve um peso emocional muito grande na gente que não pôde sair da Austrália. E os parceiros Com certeza. australianos ou os permanentes residentes foram muito importantes durante esse processo, no apoio emocional. Isso também pode ser descrito na Statutory Declaration. Então, o commitment, na verdade, quais são os meus planos? Como é que eu vejo a minha relação no futuro? Nossa. Se eu quero ter filhos, se eu quero comprar uma casa, se a gente quer comprar um carro junto, se a gente quer fazer viagens, é mais ou menos nisso aí, Isso, né? exatamente. Tá, legal. Tá.
Rafael, ele mandou aqui, posso fazer alguma pergunta? Claro, com certeza. Pessoal que está nos ouvindo aí, mandem perguntas. Eu estou vendo que muita gente entrou aqui, então eu estou rolando para baixo para Uhum, ver quem que mandou perguntas e a gente vai passar por todas elas, né? uhum. Vai tentar responder todas elas aqui. Mas podem perguntar, pessoal. É, tem uma outra aqui, o Tabs Music. Ele mandou: se eu tô casado com uma australiana, mas não moramos juntos, como eu posso comprovar esse aspecto financeiro? Se vocês não estão morando juntos, deve ter uma razão específica. Por que que vocês não estão morando juntos? Ou é porque você trabalha numa cidade e ela mora na outra? Nesses casos, vocês têm que comprovar que vocês estão num relacionamento genuíno e que vocês se veem constantemente, ou você viaja, ou ela viaja, vocês se encontram. E os aspectos financeiros vão ser mais ou menos, de alguma forma vocês têm que ter esse commitment. Nesse caso, eu diria, vocês deveriam abrir uma conta conjunta para poupança, para quando vocês forem morarem juntos, ou para as férias, para vocês ficarem viajando, ou se vocês moram na mesma cidade, vai ficar bem complicado, vocês têm que ter uma razão pela qual vocês não estão morando juntos. Acontece algumas vezes de não Uhum. estarem morando juntos, mas passarem a maior parte do tempo juntos. Nesse sentido, então, vocês teriam que ter várias declarações, várias testemunhas dizendo que, apesar de vocês não estarem na mesma casa, vocês dormem, né? Passam a maior parte do tempo na casa de um do outro. Isso pode dificultar um pouquinho Hum, mais o processo, mas desde que as outras tá, evidências sejam fortes e sejam bem específicas, é possível aplicar. É um pouco mais complicado, mas ainda é possível. certo, beleza. E ele fez mais uma pergunta, esse Teds Music. Obrigado pelas perguntas, inclusive, pessoal. Existe um mínimo de tempo de casado para poder aplicar para o partner? Eu acho que é mais ou menos o que você respondeu, de 1 ano? Ou a regra é 1 ano, Desculpa, né, o mínimo de relacionamento? Existe um mínimo de tempo de casado para poder aplicar para o partner? Eu acredito que ele não. está se referindo, tipo assim, eu já sou casado, posso aplicar para o partner? Na verdade, não precisa nem ser casado, né? É. Você só precisa basicamente morar, comprovar que você mora junto, que você tem uma relação só com aquela pessoa, né, para aplicar o Não, visto. não existe tempo. Se você casou legalmente, não existe tempo. Sempre lembrando que, mesmo não tendo tempo, você ainda tem que comprovar aqueles 4 aspectos da relação. Por exemplo, Tá. há 23 anos atrás, eu fiz meu partner visa. Eu não estava casada por 1 ano, mas eu estava casada legalmente. Hum. Uhum. Ah, entendi. Tá, tá. Mas é algo que realmente sustenta e comprova a relação, Exato. né? Não é algo, ai, vamos aplicar juntos, né? Não, não existe assim. Legal. É, Isabela, ela mandou aqui, pode aplicar do BVA? Do BVA. É. Eu acho, é, que eu acho que ou ela está em outro visto e quer fazer uma aplicação de partner. Acredito que é É. isso. Eu não sei se eu entendi Se a pergunta essa é direito. a pergunta dela, que ela está no momento no Bridging Visa A e ela quer aplicar para o Partner Visa, para você aplicar para um Partner Visa de um Bridging Visa, você tem que ter o que a gente chama Exceptional Circumstances. Você tem que mostrar para a Hum, imigração que você ficou no teu Bridging Visa A por uma condição fora do seu controle, que não é muito fácil. Tem que ter alguma coisa muito. Se só porque você aplicou para outro visto e aí foi para um Bridge Visa A, com certeza não vai funcionar. Uhum. Você tem que comprovar que você tem perfeito. exceptional circumstances, situações muito excepcionais, por que você ficou no teu Bridging Visa A. Legal.
Mas é possível, basicamente, É né? possível. Só tem que É difícil, mas é explicar. possível. Uhum. Tá, legal. Acho que é Dai. Pessoal, desculpa se eu falar algum nome errado aqui, mas a Dai Macedo, acho que é Dai, falou assim: o governo tem uma limitação de quantidade de partner Visa para concessão por ano? Achei essa pergunta bem interessante. Tem limite também de vagas para casar? Olha, o governo diz que um terço dos números de vistos, né, que eles alocam todos os anos é para family visas. Eu nunca sofri, eu acho que Tá, ninguém nunca sofreu um limite de partner visas. Normalmente, nunca a gente recebeu, em 16 anos que eu trabalho nesse mercado, eu nunca recebi um e-mail da imigração, eu disse, oh, o visto ficou pendente porque já tinha, o número de vistos foi. Eles colocam uma limitação, mas não acontece nunca aconteceu, pelo que eu me lembro, de esses vistos running tá, out. legal. Próximo, a Heloísas.pt colocou aqui: registrar em relação seria registrar em cartório como uma relação estável? Certo? Eu acho que era do que a gente já estava falando lá em cima, Uhum. né? É, existe o que a gente falou de facto, que é uma coisa mais aqui da Austrália, né? Isso seria relacionado com a nossa relação União estável. Como é que é estável. no Brasil? Esse o nome? União estável, isso. É, seria isso. Acho que é isso que ela está pedindo. Se Pra, realmente tem que ser no cartório, tem que ir lá no cartório e é, registrar que ela está com a exato. pessoa. Aqui na Austrália, você vai no Birth, Death and Marriage Offices, que todos os estados têm, e registra. Mas hoje você pode fazer o registro, inclusive, online. Certo. O João colocou aqui, João Tamayo, acredito que é esse o nome. E quanto tempo a relação precisa estar registrada antes de aplicar o visto? Basicamente, de novo, né? Não precisa ter uma relação registrada, mas sim precisa cumprir no mínimo de um ano aí de relação para poder aplicar Hum, o partner, Não necessariamente. ou não? Não. Existe Tá, dentro do Partner explica aí. Visa, exato, dentro do Partner Visa você tem três diferentes, eu digo, segmentos, ok? Três diferentes opções, vamos dizer assim. Primeiro é se você é casado Uhum, legalmente. Uhum. Não existe um tempo específico para você ser casado para que você possa aplicar para o Partner Visa. O que legal. existe, ok? É se você for aplicar para um partner Visa, independente de qual dessas opções, você tem que satisfazer aqueles quatro aspectos da relação, independente de qual deles. Casado, se você registrou a relação, que é a nossa união estável no Brasil, você não precisa também estar necessariamente 12 meses na relação para poder aplicar, Hum, mas você tem que ter registrado a relação. Se você não casou, tá, que é. não registrou, aí você tem que estar obrigatoriamente 12 meses na relação para poder Hum, aplicar o visto, muito bem. ok? Aproveitando o gancho aqui da Tis Costa, que eu acho que é justamente essa pergunta que a gente está fazendo. Se a gente namora há mais de um ano, mas não mora junto e nem tem contas divididas, podemos fazer o de facto e aplicar o visto de partner? Depois de quanto tempo? Ela é a pergunta dela. Ok. Você pode aplicar o Partner Visa sem problema. Sempre se lembrando que se você não mora juntas, se você não tem contas, você tem, de alguma forma, ter que comprovar esses aspectos da relação. Se você está namorando e você não está morando junto, vocês estão juntos por 12 meses, vocês vão ter que justificar de alguma forma por que vocês não estão morando juntos. Uhum. Se vocês não têm Certo. conta conjuntas, vocês vão ter que mostrar como é que vocês administram as finanças de vocês. Quando vocês saem para viajar, quem paga alguma coisa? Se vocês saem para jantar fora? Então,
continuam sempre tendo que satisfazer esses 4 aspectos da relação. Tá. Perfeito. O Bob, novamente, mandou mais uma mensagem aqui, mas acho que a gente vai falar mais para frente também, que é sobre o tempo de processamento. Quanto tempo leva para um visto de partner ser aprovado? Acredito que a gente pode falar isso mais para frente também, para a gente também falar sobre regras, né? Principalmente regras do visto e os requisitos para a gente fazer. E respondendo aqui a Rosário, a live vai ficar salva, pessoal, então podem fazer perguntas aqui, mas, né, enfim, se não conseguir assistir, a gente vai salvar no Instagram da Information Plan, perfeito? Vamos lá. Acho que a primeira pergunta, assim, em relação ao sexo, posso eu, masculino, casar com outro australiano ou fazer um visto de partner do mesmo sexo? Isso tanto vale para feminino também. Pode, é aprovado, é tranquilo? Não? Como é que é a regra em relação à Austrália? Não importa qual o sexo do casal ou qual o sexo. Pode ser 2 do sexo masculino, 2 do sexo feminino, não faz a menor diferença. As pessoas do mesmo sexo podem aplicar para um partner visa do mesmo jeito que as pessoas que são de sexo diferentes. Não existe nenhuma discriminação nesse sentido. Maravilha. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Tem mais aqui. Que tipo de relacionamento cabe dentro do partner visa? Aqui eu acho que a gente já passou basicamente por cima dessas informações, mas o de facto, que a gente já comentou, né? Casado realmente, e eu acho que se não tem nenhum registro, né, de ir lá no cartório registrar esse de facto ou casar, vale, me corrija se eu estiver errado, vale só mostrar que esse relacionamento está por no mínimo 1 ano e vocês estão fazendo todos aqueles 4 aspectos, né, que a gente falou no início da live. Correto? Correto. Que é financeiro, household, o social e o commitment. Né? Além disso, pessoal, só um comentário aqui da live. Eu vi que algumas pessoas comentaram sobre outros tipos de visto. Deu a entender que foi outros tipos de visto. A gente vai ter uma série de lives durante as semanas ou esses próximos meses. Então, fiquem só ligados no nosso Instagram, que a gente vai soltar lives aí de vistos, né, específicos para atender todas as informações aí para você, pessoal. Seguindo aqui, o MK Rod, acho que é isso. Partner Visa é o caminho mais rápido e seguro de permanência? Ou da residência permanência? Eu vou responder de uma forma bem assim. Eu digo, você casar ou morar com alguém com amor, às vezes já é complicado. Imagina você aplicar para um partner Visa sem você gostar de alguém. Até vou aproveitar o gancho aqui, Rafael, para explicar como é que funciona os aspectos, o processo do partner Visa. Para você aplicar para o partner Visa, você tem que ter um sponsor. O que é esse sponsor? É um australiano, um permanente residente ou uma pessoa da Nova Zelândia que você está num relacionamento, você que não é australiano, que não é permanente residente. Quando você aplica para o visto, existem 2 etapas. Você que está aplicando, que está no relacionamento com o australiano ou com o permanente residente, você é o principal aplicante. Então, hoje o processo, você faz a tua aplicação para o visto. Assim que termina a aplicação do visto, você faz a aplicação do teu sponsor, que é o teu partner, que é o australiano permanente residente. Esse processo, quando hoje a gente olha no site da imigração, diz que está demorando entre 20 a 24 meses, alguns casos 26 meses.
Na nossa experiência, eles estão demorando em torno de 7 a 12 meses. Mas o processo pode Tá. demorar qualquer coisa entre 3 meses a 2 anos. Mas, quando o teu visto é aprovado, você não vai ganhar um visto permanente. Você vai ganhar um visto temporário. Hum, Esse visto temporário vale até o teu visto permanente ser aprovado. Como é que você vai ter o visto tá. permanente? Porque você aplicou para o visto e ganhou o visto temporário. Quando se passarem 2 anos que você aplicou para o teu visto de partner, você pode aplicar para o visto permanente. O visto permanente não é aprovado automaticamente. Você tem que aplicar para Hum, ele após 2 anos que você aplicou a primeira aplicação. Durante esse tá. período de processo, se o teu visto, né, terminou, você vai ficar no Bridging Visa. Quando você aplica para o Partner Visa, a primeira aplicação, você já tem direito ao Medicare, que é uma boa vantagem. Quando se o Ah, visto acontece em alguns casos excepcionais, demora tanto tempo para ser aprovado, mais de 2 anos, que aí quando ele é aprovado, ele já é aprovado direto para o visto permanente. Mas a gente não tem muita hum. experiência, muitos casos nesse sentido. A maioria é aprovado primeiro temporário e depois de 2 anos a gente tem que aplicar para o visto permanente. Ok? Que é um comentário bem interessante que você fez, porque até eu fiquei surpreso, né? Eu pensei que se a gente aplicasse para o partner e fosse aplicado, a gente Ganhava o já permanente. estava livre Não. da imigração. Então, a pergunta Tá, anterior, então tem mais um se é um processo aí. caminho mais rápido e seguro, tá aí a resposta. Não necessariamente. Não é o mais Tá. rápido, porque pode demorar bastante tempo para ser aprovado. E outro detalhe importante: se durante esse processo a relação acabar, uhum, vamos imaginar que o partner australiano, o teu sponsor, diz: não quero essa relação, não está funcionando, e notifica a imigração que ele não quer mais ser o teu sponsor. As pessoas se apavoram: ai meu Deus, vou ter que Hum, voltar para o Brasil, ou vou ter que voltar, né, para o meu país de origem. Não, você não tem que voltar para o seu país de origem. A imigração vai te mandar uma carta dizendo: olha, o seu sponsor está retirando a sponsorship, você tem, né, 28 dias para responder. E aí você tem esse período para poder aplicar para um outro visto. Você pode voltar para um visto de estudante, você pode aplicar para um skill visa, hum, você tem outras possibilidades. Você não precisa entrar em pânico, ok? E agora eu tenho que voltar para casa. Não tá, necessariamente. legal. É, eu tenho até a pergunta. Nossa, tem bastante gente mandando pergunta. É isso que eu adoro de fazer na live. Eu estou pegando aqui as perguntas, mas eu achei uma pergunta interessante da Cintia aqui, sobre esse processo que você falou. Então, eu, por exemplo, vou casar com um australiano, australiana ou australiano, só eu faço a aplicação. Ele não precisa fazer nada, ou ele tem que responder também as mesmas perguntas, ele tem que fazer um dossiê também. Como é que funciona da parte Ele dele? tem que fazer uma aplicação dele também, que é a sponsorship. É o que eu Hum. expliquei. Ah, Primeiro a tá. gente faz a aplicação do bem aplicante, do que não é australiano, que está casando ou está, né, no relacionamento com australiano, permanente residente, e depois o sponsor, o australiano, tem que fazer a aplicação dele também. E é o que acontece quando as pessoas fazem sozinhas, a maioria das vezes, elas não sabem que elas têm que fazer essa sponsorship, que o partner australiano que está, com quem ela está ou ele está no relacionamento também tem que aplicar. Não são 2 etapas da aplicação: o main aplicante e o sponsor, que é o partner australiano permanente residente.
Tá, perfeito. Só vou fazer um comentário. Eu tenho muitas perguntas sobre outros processos, outros tipos de visto. De novo, pessoal, não é que a gente não queira responder, é que essa live é direcionada para o Partner Visa. Não vamos, senão, se a gente abrir o leque aqui, meu Deus, daqui a pouco a gente está falando de visto turista, está falando de visto estudante, e não é o intuito, né? A gente vai fazer lives de todos esses tipos de visto. é, e a gente vai ficar explicando, tá, pessoal? Então, aguenta coração, segura coração aí. Deixa eu, eu gostaria de falar Diga uma lá. coisa bem importante, que é Claro, duas circunstâncias que hoje a gente está vivendo bastante, que é quando tem o abuso, quando tem a violência dentro do que você aplicou para um certo. partner Visa e você está sofrendo violência. Você está sofrendo, ou pode ser, não precisa ser somente uma violência física, pode ser uma violência psicológica também, o abuso psicológico. Nosso conselho é não fique nesse relacionamento só por causa do visto. Inclusive, existe um caminho dentro do Partner Visa. Se você está sofrendo violência doméstica, seja psicológica, seja física, procure, existem várias associações, vários recursos hoje para você. Existe, procure um agente de imigração, procure para que você não fique nesse relacionamento, mas que você possa também receber o seu visto, o partner visa, porque quando você está sofrendo violência doméstica, é possível você receber um partner visa também sofrendo a violência doméstica. Você tem que passar por um processo, mas não se submeta a nosso, porque a gente, infelizmente, tem visto alguns casos bem tristes, né? Que o governo entende e não vai te mandar para casa, ou não vai te, em função do teu, porque você está sofrendo abuso. Ok? Isso é, assim, independente do sexo da pessoa, Independente do né? sexo. Feminino, masculino. E Tá, está acontecendo, e ultimamente a gente tem vivido também vários, vamos dizer, pessoas do sexo masculino sofrendo abuso também. Não é unilateral, não. tá. Muito bem, muito bem. Perfeito, vamos lá, vamos dar continuidade. E quando um brasileiro vira, ou já tem o famoso PR, né? Ele já tem o seu visto. Eu posso casar com esse brasileiro? Como é que funciona? É o mesmo É a processo? mesma coisa, desde que ele seja permanente residente, ele pode aplicar, ele pode ser o teu sponsor por partner visa, sem problema nenhum. Desde que a pessoa seja permanente residente, Tá, o partner visa está available para o aborto. perfeito. Vou colocar uma pergunta polêmica aqui. Se eu estou num relacionamento com uma australiana, ou, na verdade, né, essa pessoa é brasileira, mas vamos supor que eu sou australiano. Engravidei essa mulher. A gente pode aplicar um partner visa ou a gravidez ela não vai fazer nada? A gravidez não significa muito, ok? A imigração, se Tá. você, se o neném já nasceu, a circunstância é diferente. Mas somente o Hum, grávida, infelizmente, não é um caso. Por exemplo, lembra quando eu falei do exceptional circumstances? Se está só, eu tá. estou em bridging visa, mas eu quero aplicar para o partner porque eu estou grávida. Não vai ajudar. O neném tem que ter, vamos dizer assim, Tá. nascido. Ótimo. E aí, inclusive, você comentou sobre da questão do abuso, né? Se eu preciso estar casado. E se eu já conseguir, vou colocar o cenário posterior. Se eu já conseguir o meu PA, e a relação não está mais do jeito que a gente quer, eu preciso me manter casado ou eu já posso separar, digamos assim? A partir de que o teu permanente visto foi aprovado,
você necessariamente não precisa continuar na relação. Acontece em algumas circunstâncias que um partner australiano fica meio indignado, e aí ele né, comunica à imigração que a relação terminou, que ela acabou de me deixar, ou ele acabou de me deixar sem o partner visa. Normalmente a imigração não toma nenhuma atitude, acontece em algumas circunstâncias que eles investigam, mas não tem uma consequência, vamos dizer assim, muito séria, dependendo das circunstâncias. Tá. Mas não. O ideal, quando você casa com alguém ou quando você aplica com o partner visa, a gente espera que o relacionamento vai durar uns bons anos. Mas se não durou, vamos fazer o quê? Né? Tá, perfeito. E assim, casos extremos agora. E se o meu partner veio a falecer, Ok. como é que fica a minha situação? Se Ou durante, ou até mesmo depois. Eu acho que depois não tem muito problema, mas durante esse tem processo. o teu partner visa falecer, o teu partner, né, falecer durante o processo, o teu visto ainda pode ser aprovado, o teu visto de partner, desde que você comprove que a relação continuaria existindo se ele ainda estivesse vivo. Aí todo mundo pergunta, como é que a gente faz isso? Com declarações da família, com declarações de amigos, né, comprovando que vocês eram um casal, que vocês, né, estava com ele durante todo o período, que vocês eram realmente genuínos. Graças a Deus não acontece muitas vezes, mas se acontecer também não é, vamos dizer, o fim da linha. Você não tem que voltar para casa. Uma coisa Tá, que eu legal. gostaria de lembrar também é que você pode aplicar para o Partner Visa mesmo estando fora da Austrália. Você não precisa estar necessariamente dentro da Austrália. Olha Você só. tem o que a gente chama. Mas aí vale de comprovar o A relacionamento, mesma né? coisa, Que é continua um... tendo que satisfazer os 4 requerimentos. Sim. Mas quando você aplica onshore, vamos dizer, dentro da Austrália, você aplica porque muitas pessoas me perguntam, tem um número visto, né? Tem um número. Quando você aplica dentro da Austrália, você aplica para o número 820, que é o visto temporário, e o número 801, que já é o permanente, porque você aplica para os dois. Tá. Quando você aplica de fora da Austrália, o visto temporário para a primeira aplicação é o 309, e quando você está aqui dentro, e aí você vai aplicar para o permanente, é o visto 100, o visto 100, 100. Então, é possível aplicar quando você está fora da Austrália também. E aconteceu muito durante os Jogos Olímpicos, tanto de Sydney, quanto quando foi no Brasil, que vários australianos foram para o Brasil, se apaixonaram e aplicaram. Eu fiz vários processos de partner visas que elas Olha estavam, só. ou eles estavam no Brasil e o australiano voltou para casa. Então, é possível, ok? Perfeito. Nem sabia que isso dava pra acontecer. Você, então, unindo pessoas, É né? Fazendo casamentos meu aí. visto favorito, amo. Ah, que legal. Mas então, falando da discórdia, né? Se a gente está no visto lá e se divorcia, né? E a pessoa basicamente continua a vida dela, né? E vai se apaixonar de novo, vai querer casar de novo. Existe um tempo para que a gente possa ir para um outro visto, né? Estando nesse visto de partner e divorciando, enfim. Ok. Se você obter, vamos imaginar esse cenário, você casou com um australiano e aí você veio para cá, pegou o teu visto permanente, mas o relacionamento não funcionou. E aí você se apaixonou por uma pessoa, vamos imaginar que você é brasileiro, você se apaixonou por um brasileiro e quer casar com esse brasileiro ou quer aplicar para um partner visa com essa pessoa. Você pode, mas você tem que esperar 5 anos
até você, Eita, você nós. aplicar para o outro partner Visa. Uhum. 5 anos. São Tá. 5 anos, tanto, por exemplo, vamos imaginar que o australiano, e aí ele casou, e aí ele também não deu certo, e ele quer casar com outra pessoa overseas, ele também tem que esperar os 5 anos. Você tem que ter um tempo, você pode aplicar para mais um partner visa, mas tem que ter essa espera de 5 anos entre um visto e outro. Okay? E esses 5 anos começam a contar do dia que você aplicou para o visto. Então, vamos imaginar, se você aplicou para o visto dia 1º de janeiro de 2020, você pode aplicar para outro partner Visa 1º de janeiro de 2025 ou um pouquinho antes, que aí é um processo que demoraria mais para eu explicar. Mas o time frame, 5 anos para você poder patrocinar ou ser patrocinado por um outro partner Visa. Tá, legal. E se na maravilha dessa aplicação deu tudo certo, aplicamos o visto, veio a decisão da imigração que esse visto foi negado, enfim, por algum motivo, por falta de evidência, algum nesse sentido. Como é que eu faço? O que que eu faço? Eu choro, volto para casa, eu aplico de novo? Chora um pouquinho, mas também existe uma solução. Se o teu visto de partner Visa foi negado, você tem o direito de apelar essa decisão no tribunal. Se foi negado porque você não teve evidências suficientes ou o case officer estava de mau humor e decidiu recusar o visto, você pode aplicar para o tribunal. Hoje está demorando um tempão para o tribunal acessar o teu partner Visa, algumas vezes até mais de 2 anos. Durante esse período, você pode ficar na Austrália, você não precisa voltar para o teu país de origem, você continua com o teu direito de trabalhar tempo integral, você continua com o teu Medicare. Aí, quando chegar no tribunal, você vai mostrar, vai tentar, né, mostrar que a tua relação era, né, provar que a tua relação era genuína, que você satisfazia os 4 aspectos. Mas é importante, antes de você apelar para o tribunal, que você consulte um agente para que você veja quais, porque existem diferentes caminhos, pode ser que não seja a melhor ideia ir para o tribunal, você pode sair, vou aplicar para o visto de fora. Então, existem diferentes opções. Mas, se foi uma decisão que você tem como mostrar que a imigração não estava correta, apele, e aí você pode ficar aqui na Austrália com o seu partner. Legal, ótimo. Perfeito. E aí, então, antes de aplicar, eu tenho todos os documentos lá, já comprovei que eu estou morando com a pessoa, a gente divide uma vida maravilhosa, mais de um ano, tá tudo certo, vamos aplicar. Qual que é a gente tem um requirement, nós, né, sendo brasileiros, que não falamos inglês como língua oficial, precisamos fazer IELTS, PT, ou o que a galera tá cansada de fazer para aplicar esse visto, ou não? Ainda não. Existe. Ainda não. Mas existe uma legislação que o partner vai precisar, o não permanente residente vai precisar de inglês, mas vai precisar de inglês não na primeira aplicação, só quando for aplicar para o visto permanente. Quando aplica a primeira vez, não precisa, vai ser mas a gente não sabe quando isso vai começar ainda e qual vai ser exatamente o nível de inglês que vai ser exigido. Perfeito. Beleza. Eu acho que você já falou um pouco de processos, né? Que eu vi que você falou que pode demorar de 2 anos para essa primeira aplicação e até você comentou que tem o visto temporário, que é uma informação que eu não sabia, inclusive, né? Então, você aplicando o Partner Visa sendo aplicado, você não é residente permanente ainda. Você tem um visto, mas lá na frente você tem que fazer uma nova aplicação. Ou seja, você tem um visto temporário, que você comentou, Exato. né? Tá, perfeito. E aí, acho que a gente já falou também do sponsorship.
acho que a gente já passou por essa informação. E aí, vamos falando sobre o Faz Me Rir. Quanto custa a Ai, vai brincadeira chorar. para a gente casar com um australiano? É um dos vistos mais caros, né? Eu digo, o amor Ai, é não, lindo e caro. você tem que me ajudar, né? Hoje custa exatamente 7.959,90 Australian Dollars. Meu, Tem 8 quase mil 8 mil dólares. dólares para a gente Mas casar. Aí tem que amar muito, né? é para os dois estágios, ok? Esse valor. Você só paga a primeira vez. Tá. Você só paga quando faz a primeira Ah, graças a aplicação. Deus. A segunda não tem um custo. Mas 8 mil 8 mil dólares. Meu dólares. Deus, tá. É pesado. Então tem que ter certeza que realmente se apaixonou mesmo e quer seguir a vida Hum. aí. E se o visto é Porque senão, recusado, ou se o visto, né, você não vê esse dinheiro de volta. eita, governo, tá, tudo bem. Tempo já falamos, né? Você falou em torno de 7 a 1 ano, mas pode levar mais, né? Vai depender muito. É, que tipo de evidências podemos já construir para aplicar o visto no futuro? Que acho que basicamente aqueles aspectos que a gente já falou, né? De morar junto, dividir contas, falar sobre como é a nossa vida e quais são os planos futuros. Basicamente é isso, não tem muito mistério, né? Eu estou dando uma segurada nas perguntas, que senão a gente vai se atrasar muito aqui. Eu vi que tem muitas perguntas, mas eu vou deixar mais para o final para a gente ir matando. Talvez a gente até já tenha respondido e só dar um veredito aí. Mas enfim, consegui o meu Partner Visa aprovado. Quais são os meus benefícios? O que eu ganho fazendo Quando isso? você ganha o teu visto permanente, ou mesmo quando você ganha o teu visto temporário, você pode trabalhar full time, você tem Medicare, você pode viajar. E é lógico, quando você tem o visto permanente, dependendo do período que você já está aqui na Austrália, porque para aplicar para a cidadania, você precisa estar morando 4 anos na Austrália e no último ano você tem que ter permanente residente. Então, se você veio primeiro no Student Visa, depois você aplicou para o Partner Visa e já está completando 4 anos, quando você tiver 1 ano de visto permanente, você pode aplicar para a cidadania. Você também tem aulas de inglês Tá. gratuitas. Então, mas a Olha. vantagem é que você pode viajar sem se preocupar. Vou ter que aplicar para um outro visto, vamos ter bridging visa? Não, você é praticamente livre, né, para viver uma vida normal aqui. A maioria das pessoas, às vezes, quando elas estão no visto temporário, elas querem comprar uma casa, elas têm que pagar um pouquinho a mais. No visto permanente, você já não precisa mais. Então, essas são as maiores vantagens. Basicamente viver como um australiano, pagar imposto como um australiano, mas o benefício de você ser livre, né, e não depender de outras coisas, Outros né? vistos, exato. Como pagar escola, estudar, Exato. né, trabalhar, enfim, né? Não, legal. Então é maravilhoso. E ele tem uma validade ou é long term? Depois que a gente pega o nosso PR, ele ainda é um visto até a gente ter o nosso passaporte ou o nosso certificado de australiano, enfim. O visto Uma pergunta que permanente, surgiu aqui quando as só. pessoas recebem, elas veem que ele é válido, vamos dizer assim, por 5 anos. Não, ele é um visto permanente, é forever. O que o governo australiano espera é que você se torne cidadão. Quando você tem alguns países que não te permitem ter dupla cidadania, mas se teu país te permite ter dupla cidadania, a maior vantagem seria se tornar cidadão. Caso você não queira ou por alguma outra razão, esse visto é válido. O que acontece é, depois de 5 anos, se você quer viajar para fora da Austrália e voltar, você tem que aplicar para o visto que a gente chama Resident Return,
que é o visto que vai renovar o teu visto permanente por mais 5 anos. É como se você tivesse que renovar, se você não se torna cidadão, é como se você tivesse que renovar o teu visto cada 5 anos, se você quer viajar para fora da Austrália. Eu tive clientes que ficaram 15 anos sem sair da Austrália, depois que o visto permanente foi aprovado, e aí, quando eles quiseram viajar e não queriam ser cidadãos, a gente aplicou para o Resident Return, mais 5 anos, e assim que funciona se você não se torna cidadão. Ah, legal. Olha, eu acho que é isso. Vamos para perguntas mais para ver o que o pessoal tá pedindo aqui. Deve ter algumas. Vamos começar com o Léo. Léo Costa. Ele mandou assim, o formulário, acredito que é o formulário 888 ou 888 para testemunhas é fundamental para aplicar o Partner Visa? Acredito que é uma pergunta. É um problema se caso a testemunha australiana já ter sido acusada de algum delito? Eita, nós. Por exemplo, briga com o vizinho, se há um risco na aplicação dele. O FOMIT, quando você aplica para um Partner Visa, você tem que submeter pelo menos 2 forms 888, que é este form que ele está mencionando. É um form que deve ser completado por permanentes residentes ou citizens. E é como se eles dessem uma testemunha que a tua relação é genuína. Não acredito que seja um problema se a pessoa tem algum recorde na polícia, antecedentes criminais, porque essa testemunha não precisa mostrar os antecedentes criminais delas. Lógico, não é ela que está sendo avaliada, né? Basicamente. Lógico, se a pessoa não tiver problemas, é um pouquinho melhor, mas isso não é um impedimento de jeito nenhum. Sim, perfeito. Aí o MK Rod, se você fizer o certificado de relacionamento, mata 1 ano de tempo juntos, ou seja, acho que se casar ou fazer o de facto antes de 1 ano, se o 1 ano de relacionamento ainda precisa existir. Acho que a gente já passou por essa pergunta, né? O relacionamento, se você registrar, a gente sempre recomenda que você esteja num relacionamento por pelo menos 6 meses. Senão, como é que você vai comprovar todos aqueles aspectos, né? Como é que, se você conheceu, registrou em 3 meses, é possível, mas eu vejo um processo bem mais complicado. Legal. O Edson falou aqui, Edson Dias, o que acontece se o casal separa no meio do processo? Já falamos por isso, já matamos essa informação. Que mais? Sim, é isso. União estável. A Heloísa, acho que eu fiz uma pergunta dela. Sim, é isso, a união estável. Estamos em Portugal, de inglês, e eu brasileira. Acho que ele deve ser australiano, acredito, e eu brasileira. Tá, perfeito. O que mais? Nossa, tem bastante gente entrando na live, isso é maravilhoso. A Aline Van Dramme, há possibilidade de estudar mais de 3 meses no visto de partner? Na verdade, eu acho que não tem nem limite. regra, né? Não tem limite. Não tem limite. As universidades normalmente são mais baratas também, quando a gente tem um visto de residência, alguma coisa desse tipo. Quando você está no visto temporário, as universidades ainda cobram como international student. Somente quando você está no permanente, que aí você tem um preço mais acessível. Legal. A Deia Dias, mandei na caixinha. Eu vou ver a caixinha de perguntas aqui. Eu tenho uma caixinha de perguntas. Eu vou ver os comentários primeiro e depois a gente vai lá. O Bob, novamente. O Bob está participando bastante da live aí. Tá gostando, pelo jeito. Estamos na Nova Zelândia. Fica mais fácil aplicar o Partner Visa dentro da Austrália como visitor ou podemos aplicar fora da Austrália? Como eu expliquei, você pode aplicar fora da Austrália também. Não existe nenhum impedimento de você aplicar offshore. Tá, perfeito. Ele pode aplicar estando lá. Ele não precisa vir para cá como visitor e depois aplicar um A visto. Ele diferença pode estar fazendo lá o processo. Se ela aplicar offshore,
ela vai ter que estar offshore na time que o visto vai ser aprovado. Se ela aplicar da Nova Zelândia, ela vai ter que estar na Nova Zelândia quando ela pode vir para a Austrália no Tourist Visa e voltar, mas quando o visto for aprovado, ela vai ter que estar na Nova Zelândia. O que a vantagem seria se ela vir no Visitor Visa, aí aplicar aqui, ela vai esperar a decisão do visto aqui o tempo inteiro. Entendi. Então ela não pode sair nesse momento. Como? Não? Não, ela não pode sair. Você disse que ela tem que ficar aqui Não, se ela dentro. quiser Isso? sair no bridge, Pra ela gente pode entender. sair para viajar, mas se ela aplicar Tá. offshore, ela vai ter que estar offshore quando o visto for aprovado. Então, e aí se eles querem ficar juntos, ela vai ter que vir para cá em Visitor Visa, ficar um tempo, sair e voltar. Agora, se ela vier para a Austrália no Visitor Visa e aplicar aqui dentro, ela pode esperar a decisão do Partner Visa dela aqui dentro também. Legal. Tá. Ótimo. A Dai Macedo, mais uma pergunta. Após aplicado o visto, o aplicante tem algum direito, por exemplo, utilizar o sistema de saúde? Acho que a gente já Quando falou você sobre isso, aplica né? para o Partner Visa, você tem direito ao Medicare. Straight away. Uma vez que aplicar, pode estar no BVA, pode estar Exato. no Mas visto. só se aplicou Legal. dentro da Austrália. Se aplicou fora, não tem o Medicare, só se aplicou aqui dentro. Tá. O Léo Costa mandou sobre o formulário novamente. O formulário 888 é essencial ter essas testemunhas para aplicar? Pelo menos 2. Uhum. Pelo menos Exato. 2, tá. Então é um requirement. Exato. E se o caso a testemunha tiver algum delito, polícia, um risco de aplicação, é o que a gente falou antes, né? O ideal seria que não, mas aquela pessoa é só testemunha para a tua aplicação, não que ele vai ser avaliado também, né? Tá, legal. Lia Rosário, casal de brasileiros, visto de estudante, pode aplicar para o partner também? Não, acredito que não, né? Que é o casal de brasileiros, visto de estudante, não. Visto de partner, voltando, é só se ele é a pessoa australiano ou já tem a residência permanente. Exato. O que eu acho, exato. O que esse casal está perguntando é se, por exemplo, eu acredito, se um deles pode entrar no visto de estudante do outro como partner. Essa é a confusão. Acredito que é isso também. Que os brasileiros falam. Que todo mundo fala, né? Exato. Então, é que assim, o partner, né, a gente usa para o nosso relacionamento também. Só que quando a gente fala de imigração, o partner é só a pessoa que é o australiano, digamos assim, ou já tem a sua residência. Diz assim. Para ficar claro. O visto de partner está para mudar e será aplicado primeiro ao australiano e depois ao estrangeiro. Tem data para isso? Estou na correria, pois aparentemente irá mudar em novembro. Você sabe alguma coisa disso? Ia mudar em novembro do ano passado. Não, a gente não tem a menor ideia quando isto vai acontecer. Eles já anunciaram várias vezes, vai ser agora? Não vai ser agora, vai ser agora. A gente não tem a menor ideia. Perfeito. A Isabela mandou mais uma pergunta aqui. Se já estiver 3 anos de relação, pode aplicar direto para o 801? Que eu não sei nem qual que é o 801. O 801 é o permanente. É o permanente. Se você comprovar que você está em que eles chamam long-term relationship, que são 3 anos, você tem que aplicar independente, você tem que aplicar para o 820 e para o 801. Vai ser a discrição do case officer e todas as evidências que você vai providenciar, vai mostrar. O case officer pode te dar o visto permanente direto se você tiver o que eles chamam long-term relationship, que é no mínimo 3 anos. Entendi. Tá.
Acho que a gente já falou essa pergunta, mas vamos recapitular. Assim que o visto de partner é aplicado, eu já ganho o Bridge Visa com os direitos do visto de partner? Você ganha, sim, Que full-time sim, né? work, você ganha direito a Medicare, a não ser que você queira viajar, você tem que aplicar para o Bridging Visa B, porque o A não te dá direito de Tá. viajar, né? Essa é uma pergunta que eu tinha também. Nesses vistos aí de residência, de 190, 191, 401, eles também têm a classificação dos Bridging Visa, é isso? Bridging Visa A tem que estar aqui, Bridging Visa B dá para sair. Exato. Uhum. Ah, legal, ótimo. Denise Borges, e os valores dessas aplicações já falamos aí, quase US$ 8.000 que você vai desembolsar para casar ou para juntar os vistos, né? Juntar os trapinhos. Bob, novamente, pode falar um pouquinho sobre sponsor partner? O que seria sponsor partner? Você sabe de alguma coisa? Talvez. Ele colocou mais uma aqui. Partner Visa estão em dois steps always, ou seja, é o temporário e depois o permanente? A não Eu ser, acho que é a que a gente falou, ou a né? não ser que eles comprovem que aí tem algumas exceções, mas se a gente vai entrar em exceções, né, vai ficar longuíssimo. É, Nossa Senhora, você não, está em não vai termo dar. long-term relationship, mas sim, o partner visa tem que ter o sponsor e tem que ter o aplicante. O sponsor é o australiano e permanente residente, o aplicante é a pessoa que não é australiana ou permanente residente. Legal. A Driele, acho que a pergunta dela é muito do visto de estudante. Desculpa, mas eu vou pular isso. A gente não está falando de visto de estudante, pessoal, a gente está falando de visto de partner, ou partner visa, né? Só casando com australianos, ou residentes permanentes. Qual o prazo da aplicação para o sponsor após a aplicação do partner visa? Não sei se eu entendi essa pergunta. Eu acho que qual é o prazo para aplicar o sponsor após aplicar o partner visa? Normalmente a gente Eu faz acho. em seguida, né? Aplicou o Tá. partner visa, faz a aplicação do visto, a gente faz em seguida da sponsorship. Caso você não fez ou esqueceu, a imigração normalmente manda um request, manda um requerimento para você fazer a aplicação do sponsor antes do visto ser aprovado, porque o visto de partner, o partner visa não pode ser aprovado antes do sponsor ter sido aprovado a sponsorship. O que a imigração olha no sponsor? Todo sponsor tem que Uhum. submeter uma police clearance, porque se o sponsor tiver records criminais sérios, ou se tiver algum problema legal muito sério, a sponsorship pode ser recusado. Principalmente se o sponsor tiver algum problema com child abuse ou né, Legal. problemas mais. É bem sério essas coisas aqui, né? Aí o Bem sério, sponsor bem sério. vai ser recusado e o teu visto vai ser recusado também. Okay? Legal. Ó, Isabela ajudando aqui a gente responder a pergunta do pessoal, já falando para a Adriele aqui, que realmente é o Student Dependent, ou Dependent Student, né? Que é quando aplica no visto de estudante. Mas é normal essas dúvidas, né? Muito Eu ouço confuso. muito aqui dos estudantes, eu quero, Muito. eu quero aplicar o meu visto de partner com meu namorado, mas o namorado é É brasileiro. incluir no meu Eu falei, visto, né? aqui, ó, a Adriele perguntou qual que é a diferença entre o partner e student dependent, que é justamente isso, né? O visto de partner que a gente está falando aqui na live é só o australiano, o residente permanente. E o partner, né, que a gente costuma falar aqui na com os brasileiros, é o nosso relacionamento, da mesma nacionalidade ou de outra nacionalidade, mas que não é australiano. Aí a gente pode incluir isso nos nossos vistos de estudante, tá, pessoal?
Que mais? Quanto tempo demora se você está inside Austrália ou não? Acho que não muda isso, Não, tanto offshore, onshore. Processos de visto é o mesmo. normalmente é o mesmo. Tá. Estamos na Nova Zelândia, o Bob de novo, nós estamos na Nova Zelândia, fica mais fácil aplicar o visto de partner dentro da Austrália como visto. Ah, já foi, na verdade, já foi isso aqui. Eu estou voltando aqui. Deixa eu ver se eu não passei. Estou com visto a Bia Coelho. Estou no visto de estudante. Eu posso aplicar a Partner Visa do meu visto de estudante, termine? Na verdade, se você, assim, eu acho que se você tiver um visto válido, né, de estudante por um longo tempo e essa relação com o australiano já está por mais de um ano, ela pode fazer essa transição do visto de estudante para o partner direto, né? Ela pode Ou aplicar, não? se ela tiver um visto de estudante válido, ela pode aplicar para o Partner Visa sem problema. Ela não precisa terminar o visto de estudante para ela Aplicar. Mas ela aplicar. vai ter, A questão é o é, relacionamento, né? ela vai ter que continuar estudando até o visto de partner dela ser aprovado. Ah, isso é muito, muito importante. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque é essa, apliquei o meu Partner Visa, tô livre da escola, não preciso pagar, não preciso ir para a escola, não preciso fazer assessment, não preciso fazer nada. Se engane-se quem pensa assim, né? Exato. Você tem que manter, porque um pode influenciar no Sim, outro. porque você tem as condições do teu Student Visa, que é você manter os seus estudos. Se você não manter os seus estudos, o seu Student Visa pode ser cancelado e aí vão ter uma série de consequências com o teu visto cancelado. Então, Exatamente. Muito recomendamos bem. continuar estudando, mesmo que aplicou para o Partner Visa. Bob, enquanto o visto está sendo processado, você pode sair do país para viajar. Sim, pode, né? Tem que aplicar um visto para isso, né? O que é o BVD, Exato. possivelmente. Então, legal. Vamos lá. Nossa, quanta pergunta. Muito bom, estamos muito bem. Acho que já passamos aqui. Bob, quando viaja para outro país, aplica visto para os outros países normal, porque tem passaporte brasileiro. Acho que isso não muda muito. Se você está num processo de partner e quer aplicar um visto, sei lá, dos Estados Unidos, ou isso implica ou não? Bom, Não sei se se é a do pergunta é teu conhecimento. se ela precisa de um visto para ir para os Estados Unidos, ela vai ter que aplicar para um visto de turista para os Estados Unidos. Vai depender acredito eu, se essa é a pergunta, ela vai ter que satisfazer o requerimento do país para o qual ela está viajando, desde que ela, na Austrália, se ela está aqui e aplicou para um Partner Visa e está no Bridge Visa A, ela tem que ter um Bridge Visa B para sair da Austrália. Agora, para ir para outro país, ela vai ter que satisfazer o critério do outro país. Legal. Algum cliente já teve visto o partner Visa recusado e por quais motivos foram? Pode ser N motivos, Exato. E né? a gente não pode comentar, Essa é não muito seria ético. específico, né? Exato. Léo Costa, uma outra pergunta por gentileza. Pode aplicar para o Partner Visa tendo um visto de turismo válido? Sim, Eita, desde que você não tenha uma pode? Ah, condição no teu visto de turista, que é uma condição 8503, que chama-se No Further Stay, se você está no visto Visa e ele é válido, você pode aplicar para um Partner Visa. legal. Evandra, indo com o visto de turismo e casando nesse período, consigo visto temporário e daí tenho meu filho para ele poder estudar? Meu Deus, pera, é o visto principal e depois um filho que vai entrar para estudar. Acho que essa é meio complicada. Eu não sei se eu Você entendeu, Nia? se Não? ela tem. Vamos lá. Ela tá falando assim: estou indo para a Austrália com visto de turismo. Caso nesse período ou nesse visto de turismo. Não sei nem se tem como. E aí, depois, com o filho, ela quer que ele estude.
já estando no Partner Visa, acredito. Mas acho que tá bem confusa essa pergunta. Acho que é muita coisa. São vários processos, eu acho, né? Se ela tem o visto, se ela aplicou para o Partner Visa, e ela pode trazer o filho se ele é menor de 18 anos, incluir na aplicação dela, já no primeiro estágio, ou depende da idade da criança, ou ela pode aplicar e depois incluir o filho durante o processo. Existem várias alternativas nesse cenário, se é o que eu estou entendendo que ela quer fazer. O ideal, ela já incluiria a Tá. criança, se ele é menor de 18 anos, no visto dela, porque o processo seria bem mais simplificado. Mas até, acho que levando um comentário, né, pessoal? A gente está fazendo uma live aqui, a gente vai tentar fazer o possível para responder todas as perguntas, mas a NIA, né, assim como a Seven Migration, vão estar disponíveis para fazer, agendar uma consulta, né, com a gente de imigração. Então, vocês podem acessar o site, a gente até pode deixar na descrição aqui, que é www.sevenmigration.com.au. Vocês podem ir lá e fazer todo o planejamento com eles, fazer o agendamento e falar com a Nia ou com outros agentes de imigração para responder cada caso a caso, né? Porque a gente está vendo aqui sendo bombardeado de perguntas de todos os tipos. Mas é por isso que a gente faz a live para tentar, pelo menos, trazer um pouco de conhecimento. Vamos lá. Castela, acredito que é isso. Se eu ainda tenho um ano de curso como estudante e aplico para o Partner Visa, eu tenho que comprar todo o curso até o final? Na verdade, ou após a aplicação do mesmo, no meio do curso, eu posso parar de estudar. É o que a gente falou. Ela só fica livre se as duas coisas acontecerem. Ou se o visto de partner já saiu, já foi aprovado, aí ela pode cancelar. Ou se o visto de estudante dela Exato. terminou. Consequentemente, ela deve continuar Uhum. estudando. Pessoal, não parem de estudar, pelo amor de Deus. Por favor. Isso é para nossas vidas. É, vamos lá. Meu marido pegou cidadania portuguesa. De quantos anos pode aplicar para o Work Visa? E posso ser partner? Eu acho que a confusão ainda é do partner e Partner do. Visa. Eu acredito que é isso, Uhum. né? Porque possivelmente não é australiano. Posso trabalhar. Posso aplicar para o Partner Visa antes do meu visto? Sim, pode aplicar. A Bia, de novo, ela disse que a conexão dela falhou e ela não ouviu se ela pode aplicar o visto de partner antes do visto dela vencer. Ela pode fazer Uhum. isso em ressalvas que ela tem um ano, né, comprovado, que ela tem um relacionamento com esse australiano. Ah, durante o período após a aplicação, quanto tempo da Austrália sem viajar? Na verdade, assim, você pode viajar, Edson, não é o problema aqui. Denise Borges, a imigração faz visitas na residência, como nos Estados Unidos, para impressionar se a relação é real? Olha, é uma boa pergunta. Existe isso? Eles fiscalizam se a relação é. Existia anos e anos atrás, eu tive alguns casos que o case officer bateu na casa, mas hoje Olha, faz anos que eu não escuto, porque eles não têm nem os resources, né? Eles não têm nem o pessoal suficiente para fazer esse tipo. Mas se houver alguma denúncia, se houver alguma coisa, pode acontecer. Mas ultimamente, faz anos que eu não escuto, mas se tiver alguma coisa séria que a imigração precisa investigar, pode acontecer sim, mas não é normal. perfeito. Tá. A Mari, aplicando visto de partner fora da Austrália, eu ganho o temporário Visa para entrar? Tem Ela tem que esperar o visto ganha, Ela né? tem, se ela aplicar de fora da Austrália, o processo vai ser exatamente o mesmo. Quando o visto aprovado, o primeiro visto aprovado vai ser o temporário, aí ela vem para a Austrália no visto temporário e depois de 2 anos ela aplica para o permanente. Enquanto o temporário está sendo processado, ela Ótimo. pode aplicar para um visto Visa para poder vir passar um tempo com o partner dela aqui.
Legal. A Dai mais cedo de novo, Dai mais cedo. Se o visto de estudante acabar antes do Partner Visa ser aprovado, é aquilo. Aí vai entrar no Bridging, né? No Bridging Hum, Visa. Porque aí ela já terminou o visto de exato. estudante dela, Uhum. né? André Freitas, ó, meu parente aí, possivelmente. Vai ficar salva essa live? Sim, pessoal. A gente vai salvar a live, sim, tá? Ele, novamente, o que pesa para um partner Visa não ter o sucesso? Eu acho que, sabe responder essa? É mais se você não tem todos os vínculos, né? Ou não tem todos os requisitos comprovando que você tem aquela relação com aquela pessoa, no meu ver. Normalmente, a principal causa de que a gente vê, graças a Deus, a gente não tem partner visas recusados, mas a principal causa é a falta de evidência do relacionamento. Hum, tá, que pode dar alguma coisa no meio, brigar, não quero mais falar, não quero mais casar, enfim, né? Nesse meio processo. Evandra, obrigado, vou casar aí. Quero vocês por perto lá. Estou na espera para ir e casar. Por favor, venha e nos convide para o casamento, né? Comer e beber com a gente. André, até quanto tempo posso ficar fora da Austrália com o visto de partner? Acho que não tem isso também, Nia, de ficar um determinado tempo fora, ou a gente sempre tem que estar Não, aqui? depende. Quando você tem o visto permanente, você pode ficar o tempo fora, sempre se lembrando que você tem né, são 5 anos de visto, você tem que renovar se você não aplicou para a cidadania. O que acontece é muitos casais, quando eles pegam um temporário, eles vão morar fora da Austrália por um tempo e aplicam para o permanente e aí eles voltam. Não existe uma time frame específica. O que você tem sempre, se enquanto você está no temporário, você tem que manter as evidências, é o que eu sempre digo, o visto temporário foi aplicado, foi aprovado, você tem que continuar guardando todas as evidências do financials, do social, do commitment, porque quando você for aplicar para o permanente, você vai precisar mostrar tudo de novo. Então, eu diria, mas não Tá. existe uma time frame. Se você está no permanente, você pode ficar fora, mas se lembrando que se você ficar muito tempo fora, você tem que voltar antes dos 5 anos para não perder a tua permanente residência. Ah, legal. O Bob falou que Nia, ó, foi bem específico. Nia, minha partner pode trabalhar enquanto esperamos o partner visa ser aprovado? Eu acho que, de novo, é aquela confusão do visto de estudante com o partner visa, porque se a australiana não precisa esperar o visto sair para trabalhar, a vida que segue. Talvez o que ele esteja perguntando, Márcio, é se ele Hum, trouxer ela no visto Visa, que acho que é o começo das perguntas dele. Aí ela aplica para o Partner Visa se ela pode trabalhar enquanto ela estiver esperando o Partner Visa ser aprovado. Ela vai tá, poder pode ser o trabalhar no contrário. momento que o Visitor Visa dela expirar. Então, se ela veio para a Austrália com um Hum, Visitor Visa de 6 meses, vamos dizer, aí ela aplica depois que eles estiverem aqui por 3 meses. Ela ainda não pode trabalhar até o Visitor Visa dela expirar. Somente quando o visto dela, quando ela entrar no Bridging Visa. legal. Bom, basicamente, eu tenho mais 4 perguntas e é isso. Vamos finalizar a live, porque senão vai ficar muito extensa. Já estamos pagando hora extra aqui para a Nia já. A Eliane estava comentando aqui que eu não estava falando sobre as perguntas dela. Vamos lá. Só que é justamente sobre a questão da cidadania portuguesa, que eu acho que não tem relação com o partner Visa. Mas a pergunta dela é: meu marido pegou a cidadania portuguesa. Até quantos anos ele pode aplicar o Work Visa e se possa ser partner? Que eu acho que são processos totalmente diferentes, né, Nia? É, Ou eu é, entendi errado a pergunta? infelizmente, não aplicar para o Work Visa é um visto completamente diferente de Partner
visa. Exato, né? Ela pode, se ela Beleza. vai casar com ele, ela pode vir como dependente no work visa dele. Isso. Hum. Tá. Legal. E a Driele, olá, tem uma dúvida, como meu namorado fecha sobre o visto de estudante, novamente. Existem muito essa conversão do partner, do dependente, visto, partner visa é uma coisa, visto de estudante com o dependente é outra coisa. Gustavo, eu acabei de renovar meu visto, mas não mencionei sobre a minha namorada. Acho que é de novo. Estamos juntos há mais de 2 anos, moramos juntos há 1 ano. Eu ainda consigo adicionar ela no meu visto. Ele é possivelmente brasileiro. Nós dois estamos no visto de estudantes separados. Essa É live, sobre partner. Partner Visa. Partner Visa, pessoal. Mas é normal. É uma dúvida que a gente ouve corriqueira, né? Muito. Partner Visa australiano. E a Gabi, por último, eu entendo que o visto hoje, hoje em dia, se divide em duas partes, certo? A gente já respondeu isso. Teria como explicar um pouco mais sobre isso? Primeiro, acho que só resumindo, o primeiro, quando a gente aplica para o visto de partner, é o temporário, que é um visto provisório, ó, já estou expert aí, de 2 anos, e depois a gente aplica para o visto de permanente. O temporário, né? não é só de 2 anos. O temporário, ele é válido até o teu visto permanente ser aprovado. Você pode aplicar para o permanente depois de 2 anos que você aplicou para o primeiro visto. Okay? Mas o temporário pode ser válido por 3, depende de quanto tempo vai demorar para o permanente ser aprovado. Ok? Perfeito. Fefe Farias, pessoal, a live vai ficar gravada? Sim, vamos deixar gravada, já estamos quase finalizando. Leonardo Costa, aplicou fora, tem que esperar fora? Não pode visitar enquanto o processo anda? Pode, né? Porque aplicou, pode vir. Legal. Bob, obrigado, Nia. Show essa live. Muito obrigado pelo feedback aí, pessoal. Isso que a gente gosta. André Freitas, Nia, eu entendi. Correto. Se eu aplicar o Partner Visa aqui do Brasil, eu posso ir para a Austrália só por ter aplicado ou tem que ter um visto de turista? Tem que aplicar para o turista. Tem que aplicar para o turista. Tá. Perfeito. Show, show. É isso, pessoal. Eu acho que, meu Deus, foi bastante perguntas e é isso que a gente mais gosta aqui de responder, tirar as dúvidas de vocês. Primeiramente, quero agradecer, né, a Nia e o tempo aí, que é bem caro, né, Nia, teu horário aí. Da gente poder bater esse bate-papo e trazer algumas informações para vocês. Novamente, reforçando, se vocês quiserem falar com a Nia ou com outro agente de imigração, só entrar no site da Seven Migration, que é www.sevenmigration.com. Pode marcar uma consulta com a Nia ou demais pessoas. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final, quem participou. Obrigado, Nia, aí o conhecimento, né, que você compartilhou aí com a gente. Pessoal da live que fez as perguntas estão presentes aí. Agradeço. Fiquem com a gente que a gente vai fazer mais lives durante o mês aí de março e os próximos meses que vão, tá, pessoal? Muito obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima. Bom dia e boa noite aí para quem está no Brasil. Até mais. Tchau, tchau.